Ident Shot, o episódio de hoje chamado Muito Além do IAM, uma carreira em risco, governança e identidade. A gente tem um convidado super especial para apresentar para vocês. Vou guardar o nome dele, na verdade, todo mundo já sabe, mas ele está aqui esperando na sala de espera. E antes, bom dia, Rodrigo, como vai? Bom dia, Diego. E aí, tudo bem? Animado para mais um episódio hoje? Super animado, cara. E até na hora que a gente estava conversando aqui antes, eu fui falar que dá trabalho fazer essa brincadeira. Na verdade, não é mais uma brincadeira, é um trabalho. O podcast para a gente, ele exige da gente uma atenção, uma carga adicional. Mas tô super animado, cara. Você também tá animado? Tô animado, isso aí. Vamos começar. Cara, e antes de começar, eu vou pedir para você falar um pouquinho do seu background. Você veio hoje com um plano de fundo diferente aí, cara. Qual que é esse daí? Hoje eu saí do tradicional dos Simpsons, né? Que a gente estava usando, Simpsons é bem popular. Certo. Esse é um plano de fundo de ficção científica. Eu não vou responder de qual filme é, mas é um filme clássico de ficção científica. Toda hora que eu tava olhando os backgrounds, pensei, nossa, tem esse background aqui, vou colocar. Se alguém adivinhar de qual filme é, coloca nos comentários aí, vai ganhar uma salva de palmas no próximo Ident Shot. Ótimo presente, mas. Mas se ninguém responder, depois semana que vem eu respondo. Perfeito. Eu também vou procurar saber qual é. Eu achei bem legal, não faço ideia qual seja. Mas fica então o desafio para a galera que está assistindo descobrir qual que é o background que o Rodrigo está usando hoje no episódio do Ident Shot. Bom, Rodrigo, vamos começar aqui com os anúncios que a gente tem padrão? Vamos, isso aí. Vamos lá. Primeiro, canal do YouTube. Eu vi que você até postou mais um episódio lá essa semana, editou, né? Isso. Editei, subi mais um lá, entrou o episódio do Eric, né, que a gente fala de PAN. Semana que vem eu vou subir o episódio do Henrique, que foi, acho que o primeiro, né, na verdade. E aí a gente vai subindo um por semana aí. Então, tanto no YouTube quanto no outro link que você vai colocar aí, que é o do Spotify. Do Spotify, deixa eu achar ele aqui, tem bastante. Opa, onde eu fui parar? Achei, tá aqui, ó. Spotify. Isso aí. Perfeito, então os dois estão aí para um momento de caminhada na esteira, enfim, dirigindo no trânsito, né? Perfeito. Bom, para começar já a sessão de hoje, eu vou trazer aqui nosso convidado, né? E é um tema, eu confesso que eu fiquei bem curioso para ter essa conversa com o Eduardo Maia, tá? Tô bem animado. E já também deixo claro aqui, aberto para todo mundo, quem tiver perguntas, comentários durante o episódio, fique à vontade para compartilhar. Na medida do tempo aqui que a gente conseguir, a gente vai trazendo as perguntas para o Eduardo também. Então, sem mais delongas, vamos adicionar o Eduardo. Deixa eu já deixar tudo preparado aqui, porque eu tenho um ritual. Então vamos lá. Adicionar o Eduardo e as palmas para o Eduardo. Bom dia, Eduardo. Como vai? Bom dia, Diego. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Cara, hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados. Tá todo mundo com o kit preparado já, aí, os dois? Já dei meu presente, já. Preparado é forte, mas vamos lá. Valeu. Mentalmente preparado, né, Eduardo? Exato. A gente já fez até o jantar do Dia dos Namorados antes, já, porque geralmente o dia tá muito cheio, né? Então geralmente a gente faz uns 2 dias antes. Aproveita a agenda, tá certo. Exato. Eduardo, obrigado mais uma vez. A gente agradeceu você antes de começar aqui o episódio, tá? Eu que agradeço. A gente está com essa iniciativa de ajudar as pessoas que estão dentro do ambiente de tecnologia, identidade, cibersegurança, como conectar melhor os pontos diferentes que existem nessa área, tá? E você, como convidado, a gente ficou super feliz que você aceitou e que vai conseguir contribuir com a gente nessa conexão de pontos aí também. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Fiquei bastante animado aqui com esse papo. Eu gosto de falar da minha carreira, eu gosto de trazer um pouquinho de como eu cheguei, onde eu cheguei. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas é uma carreira empolgante. Trabalhar com segurança é diferente, e com identidade, com o que a gente tem visto hoje, é cada vez mais interessante
a gente tratar esses assuntos aqui e deixar isso público, né? Deixar isso para as pessoas ali que já têm uma carreira ou que estão começando uma carreira nessa linha. Acho que é importantíssimo a gente trocar essa ideia e mostrar um pouquinho do que a gente já passou, desafios aí do dia a dia. Acho que é sempre bom a gente compartilhar isso e ter uma visão aí do pessoal que está trabalhando com isso ou quer trabalhar com isso também é muito legal. Show. Vou deixar então já para a gente começar com as perguntas aqui com o Rodrigo. O Rodrigo sempre abre as portas aí. Na verdade, a pergunta é mais tranquila, né? Edu, queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Como é que você entrou nessa carreira, um pouquinho do que você gosta de fazer aí fora do trabalho também, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais de você. Quem é o Eduardo? Legal. Bom, vou fora trabalho primeiro. Bom, eu sou Eduardo, eu tenho 41 anos hoje, eu sou pai de 2 filhos, sou casado, então acho que a minha vida é para os meus filhos. Tenho um menino, o Lucas, fez 10 anos agora em junho, tem uma menina de 8, a Liz, então minha vida é para eles. Meu trabalho é uma ferramenta também para eu trazer tudo para a minha vida pessoal. Hoje eu atuo como diretor ali das soluções de cibersegurança, identidade e governança de IA na Protiviti. Passei por Big Four, na verdade comecei minha carreira em segurança em Big Four, já tem quase 20 anos. Então vim trilhando esse caminho, foi sensacional, assim, eu considero as empresas por onde eu passei como escolas, então tenho amigos até hoje, como tinha na escola, então acho que é importante, mas o que eu aprendi é incrível, assim. Eu antes até de Big Four já tinha trabalhado com outras coisas, logo que saí da faculdade, eu sou engenheiro de computação de formação. Quando eu saí da faculdade, fui fazer meu estágio, comecei numa área completamente diferente, fui trabalhar com outsourcing de impressão, né, as impressoras que tem ali nos escritórios e tal, dificilmente você compra essas impressoras, né, então você aluga, eu trabalhava com isso, foi meu estágio e depois fui efetivado, continuei e tal, mas logo quis migrar essa minha carreira e acabei entrando numa Big Four como trainee e tal, e dali para cá a vida de consultoria foi a minha sequência se deu aí, então foi interessante, está sendo interessante, tem bastante coisa acontecendo hoje, muita coisa nova, né, a gente está falando, hoje tem um IA aqui no final do meu título aqui, e é o que vem ditando ali todos os assuntos em todos os fóruns praticamente que eu participo. Então, vamos lá, tem bastante coisa para a gente tratar aqui, seja da questão profissional e minha questão pessoal tá misturada, né? Eu costumo dizer que até um ponto que você comentou, assim, a nossa carreira ela não é linear, né? A gente acha que ela vai ser, a vida acaba aprovando a gente de maneiras sutis, ou outras maneiras mais duras, mas ela não é linear, mas a gente precisa continuar insistindo e criando os caminhos que a gente quer perseguir, né? E um ponto legal que a gente pensa também, que todo esse conhecimento, toda essa jornada que a gente teve e que você teve, ela gera mais impacto quando compartilhada. Então, acho que o impacto de fato existe quando você consegue compartilhar, justamente para mostrar e tirar um pouco do romantismo que a carreira em si, ela não é perfeita, né? Para alguns exige um pouco menos de esforço, para outros mais, mas a verdade é que cada um acaba construindo a sua carreira. Quando a gente fala de carreira, da sua carreira, e como você construiu todo esse panorama que hoje a gente pode falar que chegou ao topo, né? A posição de diretor, misturar temas de cibersegurança, identidade, são temas complexos, em paralelos. Quando a gente fala de carreira, identidade e cibersegurança hoje,
muitas pessoas que estão iniciando a carreira ou que estão olhando a carreira de lá de fora perseguem primeiro alguns nomes mais hype, né? Red Team, Cloud Security, né? Threat Hunting, nomes mais charmosos, vamos dizer dessa maneira, né? Mas subestimam algumas áreas que não são tão visíveis assim, como é uma área que você se especializou bastante, tá? Que está mais alinhada a risco, a governança, risco de governança de identidade e tal. Você acredita que existe uma supervalorização nessas áreas mais hypadas e uma desvalorização em áreas não hypadas e que isso pode gerar um gap de oportunidade? Gasta muito tempo naquilo, enquanto poderia usar a mesma energia para uma área que não é tão hype e ter um mesmo sucesso? O que você acha disso, Eduardo? Olha, eu gostei da pergunta, é uma provocação interessante, mas eu não sei se é uma questão de supervalorizar ou subestimar, eu acho que ela está muito mais ligada ao skill de cada um. Eu comentei, eu sou engenheiro de computação, mas durante a faculdade eu não gostava de programar, por exemplo. Pô, você vai falar com um engenheiro de computação que não gosta de programar, não é tão comum, né? Fala, pô, buscou engenharia, queria algo mais específico, mais técnico e tal. E durante a faculdade mesmo eu fui entendendo ali que isso não era para mim. Eu tinha um pouco mais de intimidade, vou chamar assim, com as áreas mais relacionais. Então, quando eu comecei a estudar as questões de segurança da informação, por exemplo, era algo, durante a faculdade, menos técnico, era mais processo mesmo, e envolvia muito mais a questão humana do que a questão técnica. Não só segurança, mas outras matérias também que eu passei, e foi me trazendo um pouquinho mais de conforto com essas questões, mas, por exemplo, as áreas de Red Team, né, eu tenho um pentester aqui, hoje eu tenho pentesters no meu time, eu preciso desses caras no meu time, contrato gente técnica, assim como eu preciso de gente, assim como eu, mais relacional, que vai ter uma visão de risco, e não vou dizer que é fácil encontrar, mas nenhum dos dois lados, né? Nem o técnico muito bom, nem o relacional muito bom é fácil de encontrar. Na minha visão, são skills realmente que as pessoas trazem ali da sua experiência ou até da sua formação e tal, mas não acho que seja supervalorizar ou subestimar determinadas áreas. Acho que são áreas importantes, áreas que são críticas ali para o negócio, mas especificamente, eu gosto de tratar com gente. Eu nunca fui a pessoa de ficar atrás do computador, e estou aqui na minha casinha, e, de novo, tenho isso no meu time, preciso dessas pessoas, mas eu gosto de tratar com gente. Então, isso foi uma questão que é minha mesmo, veio de sempre, desde a faculdade eu percebi isso. E aí, quando a gente fala de risco, quando a gente fala de governança, eu acho que a gente atinge mais gente. Eu chego em mais pessoas. Quando eu estou nas companhias, né, nas empresas que eu atendo, eu consigo falar com pessoas que não são só técnicas. Então, a linguagem risco, que na minha visão é a linguagem que o C-Level entende, é a linguagem que o board entende, ela é mais natural para mim. Quando eu entro nas questões técnicas, eu agradeço bastante por eu ter um time técnico que me apoia. Então, eu tenho essa linguagem técnica para levar para o pessoal técnico e entregar o que eu tenho que entregar, mas eu entendo que eu alcanço mais gente, claro, com essa linguagem de risco, essa linguagem de processo, para meio que traduzindo essa linguagem técnica para essas pessoas. E para o meu... É necessária, e para o meu segmento é ainda mais. Eu sou consultor.
Então, eu preciso, eu trabalho com o comercial, eu vendo a minha solução. Se eu vender o técnico para o técnico, funciona. Se eu vender o técnico para o não técnico, eu não vou alcançar ninguém. Perfeito. Então, acho que é muito nessa linha. Assim, eu acredito muito que a linguagem de risco atinge mais gente, casou muito com o meu perfil, as minhas habilidades ali no dia a dia, e vim parar aqui. Acho que legal. A minha carreira ela foi direcionada para eu estar onde eu estou hoje. Você comentou, eu tô no topo da carreira, acho que ainda não, tenho bastante coisa para trilhar, mas o que me trouxe até aqui foi bastante interessante, muito nessa linha da linguagem e do skill que eu tenho. Legal. Eu acho que você trouxe uma coisa legal nessa resposta que você deu, que é a capacidade, e que a gente vê muita gente com dificuldade, né? De traduzir o técnico para riscos de negócio, né? Como você falou. Acho que a gente conversa muito com diferentes empresas, e às vezes o pessoal fala, poxa, mas eu tenho dificuldade de fazer uma implementação de tal tecnologia, porque o meu board não aceita, porque minha liderança não quer, né, implementar essa mudança. E o que você fala é isso, cara, acho que você tem que mudar a forma como você apresenta, né? Você tem que trazer o que isso traz de ganho para o negócio, o que isso reduz de risco, né, para o negócio. É o que eu sempre brinco, chega para o seu CISO e fala, você quer ser o cara que vai explicar para o UOL por que vazou dados da nossa empresa? Sabe? Você quer ser o cara que vai dar essa explicação? Então, assim, né, trazer um pouco esse lado mais palpável, né? Porque às vezes o técnico fica muito abstrato. Exato, acho que trazer o tangível ali, né? Quando eu falo de risco, eu consigo fazer um link com o financeiro, que aí vai doer no bolso do CFO, do CEO, que ele vai olhar para mim e falar, pô, acho que realmente eu preciso ouvir esse cara que está falando aqui sobre cibersegurança, porque o que ele está dizendo é que vai sair coisa do meu bolso. Então, é isso do alcance, né? De conseguir chegar em mais gente, e claro que os riscos não estão só no financeiro, mas sem dúvida são os riscos que mais impactam ali nas companhias, né? Sim. Riscos, aproveitando essa linha já de entrada aqui para a gente. Como você disse, você tem um papel muito importante ajudar as companhias a entenderem e fazer essa tradução técnica do risco para o board, assim por diante, né? E eu imagino que essa comunicação, muitas vezes, ela é mais esperada de um risco visível. O cliente, às vezes, já sabe o risco que ele tem por conta de uma regulamentação que ele tem que seguir, por uma deficiência técnica, uma cobertura que ele não tem um especialista para ajudar ele. Mas tem riscos também que são riscos invisíveis que você precisa chegar, apresentar, evidenciar, né? E aí você vê empresas investindo milhões e milhões de segurança em riscos, aqueles mais evidentes e básicos. Como é que você ajuda a evidenciar esses riscos invisíveis? Como que você ajuda a justificar as empresas a focar o orçamento em um risco não tão visível? Como que você ajuda eles a enfrentar esse problema de uma maneira mais confiante de tratar um risco invisível com o mesmo grau do visível? Como que você trata essa análise? Esse é o desafio, né? Você mostrar ali normalmente, quando a gente fala de risco, a gente está falando daquilo que pode vir a acontecer, então você vai ter que trabalhar para se prevenir. Cara, é o desafio. Às vezes a pessoa não passou por nada, por sorte, e como que você fala com, sei lá, um CEO de uma empresa que nunca teve um ataque cibernético, que ele tá exposto ali é muito complicado. É difícil mostrar algo que não aconteceu para provar aquilo que você quer levar ali como solução. Mas eu acho que uma abordagem que precisa ser utilizada, e a gente usa muito, é a questão do benchmark, nesses casos. O que aconteceu no teu vizinho? O que aconteceu no mundo? E aí a gente consegue ir do pequenininho até o maior case que você já viu, sei lá, fraudes de milhões,
ou apenas o cara que, sei lá, alterou o seu acesso para aumentar o vale-refeição. Foram coisas que a gente visualizou Acontece. isso, tá? A gente viveu isso. Uma empresa de varejo que o frente de caixa tinha acesso ao sistema que ele podia, ele fuçando um dia, mexeu lá e falou, opa, eu consigo ver todos os vales-refeições aqui. Eu consigo ver o meu. Eu consigo alterar o meu. Então, ele ganhava, sei lá, R$500 para almoçar. No mês seguinte ele botou para 600, passou, ficou bonitinho, mudou para 1.000, passou, mudou para 3.000. Opa, o RH falou, pô, mas o cara ganha 500, como que ele estava ganhando 3.000? O que aconteceu? Foram identificar e né, foram procurar a situação, foram lá e falaram, pô, mas eu posso acessar. Não, você não pode acessar. Não, eu posso, tá aqui, ó. Não, vai ser mandado embora, vamos chamar a polícia, não sei o que. Foi, pô, mas espera aí, vocês me deram esse acesso. Eu não pedi, né? Eu não pedi acesso nenhum. Eu já tinha acesso, podia fazer, eu simplesmente fiz. E aí, o que aconteceu? Ele foi mandado embora nesse caso, mas não foi por justa causa, porque vamos deixar baixo, né? Deixa quieto o assunto, porque quem fez o errado fui eu, empresa, né? Eu dei esse acesso para o cara que não precisava. Então são alguns dos casos assim que a gente vai utilizando para tentar convencer ali, pode acontecer, pode ser uma besteira. Tipo, estou falando de R$3.000 ali, não vai matar a empresa. Mas poderia ser algo muito maior, poderia ser um sequestro de dados, como aconteceu aqui no Brasil, inclusive. Sim. E, cara, foi por causa de uma identidade, por causa de um acesso errado. Então, a gente vai fazendo esses links e tentando demonstrar o que pode vir a acontecer. Claro, quando não é tangível, é mais difícil. Mas quando você mostra essas principalmente os pequenos, você fala, pô, isso pode acontecer. Eu enxergo esse risco no meu ambiente. Eu posso ter o cara acessando o VR dele. Sabe, ele vai tomando um pouquinho de consciência de como que ele pode tratar esses riscos. Perfeito. Vou deixar a próxima para ti, Rodrigo, senão eu vou fazer várias aqui, tá? Uma coisa que eu queria também trazer qual que foi o risco mais perigoso? Não sei se perigoso é a melhor palavra, né? Mas qual foi o maior risco que você encontrou e que tecnicamente não era considerado uma vulnerabilidade, né? Você citou esse exemplo do vale-refeição, que obviamente é um risco e não é necessariamente um risco de menor privilégio, né? Mas qual foi um outro caso, talvez mais, você acha que foi mais perigoso, ou que era algo que podia ter um dano maior para a reputação da empresa e que não era considerado, talvez, uma vulnerabilidade? Cara, tem bastante coisa que a gente pode considerar ali como perigoso, que eventualmente não é uma vulnerabilidade técnica, né? É algo que é devido. Eu por exemplo, eu conseguiria trazer uma questão de acesso de superusuário, né? Aqueles acessos de administrador, e esse cara tem esse acesso, às vezes só ele é a pessoa que pode ter esse privilégio, e tem esse privilégio. Então é um acesso devido, não é uma vulnerabilidade técnica mesmo, não é algo que ele não poderia ter, é algo que é legítimo, né? Esse acesso foi concedido de uma forma intencional, acho que teve aprovação para isso acontecer, mas eventualmente isso pode gerar um problema enorme. Por exemplo, o cara com acesso a modificar os dados direto no banco de dados. Sim. Não é um problema tecnicamente, vendo, ele é da função do cara, mas ele pode fazer cara, pode explodir a empresa, ele pode, aconteceu recentemente com o IA, mas poderia ser uma pessoa apagar um banco de dados. Sim. Cara, ele mata a empresa direto no banco.
ou um desenvolvedor que não deveria ter acesso à produção, no cenário ideal, né? Tipo, o desenvolvedor acessa desenvolvimento e teste, e vai ter o pessoal do suporte que vai acessar a produção. Mas, pô, precisou resolver algo emergencialmente na produção. O cara acessou diretamente a produção. Cara, não é uma vulnerabilidade técnica, ele precisava fazer aquilo, né? Às vezes não até a Gmood estava certinha, tinha que acontecer, né? O processo de gestão de mudanças estava bem desenhado, mas pô, ele pode fazer alguma coisa dentro do código em produção que pare tudo, para a produção. Pode acontecer. Então, isso pode gerar dos mais diversos prejuízos, né? Então, pode ser algo financeiro, pensando em continuidade de negócio. Então, tipo, eu parei de faturar por causa de algo que aconteceu, ou como eu comentei do banco de dados, apagou o banco, cara, faliu a empresa, ou o cara virar e falar assim, ó, eu vou lá, faço alguma coisa, só que com o meu acesso privilegiado, eu apago todos os logs, ninguém vai saber que fui eu que fiz. É isso. Então, pode acontecer muita coisa. E aí, trazendo um pouquinho mais pro dia a dia hoje, eu comentei, né, a gente está falando de IA em todos os pontos, a gente tem os acessos dos agentes. Né? Como que a gente vai garantir que essa IA só acesse exatamente aquilo que ela precisa? Então tem mais uma preocupação hoje em dia, né? Eu garantir ali que as aplicações, as funcionalidades sejam acessadas pelas IAs e sejam controladas. Que hoje o desafio é controlar. Primeiro conhecer, acho que conhecer é um baita desafio, né? Eu saber ali mapear o que está acontecendo, sejam as pessoas usando ou os agentes acessando alguma coisa, que está cada vez mais comum. Mas depois de eu conhecer isso, como é que eu vou controlar? Então é mais um desafio que eventualmente é devido, mas pode dar um problemaço no futuro. Né? Teve uma etapa, né, um episódio que eu passei, Eduardo, e coincide com o que a gente está falando aqui, sobre o risco, né? Você mencionou risco financeiro, risco de impacto de imagem, risco técnico, né? Mas quando a gente também fala de acesso hoje, e aí é onde eu vou trazer esse episódio, eu já tive uma experiência de trabalhar como consultor para uma rede de diagnóstico, tá? Vamos colocar dessa maneira, né? Entre clínicas, hospitais, laboratórios, né? E isso há muitos anos atrás. Eu nem tinha cabelo branco ainda na época. Mas o que aconteceu é que a gente identificou um risco lá nesse cenário, onde alguns sistemas que faziam o input dos resultados dos sistemas, né, eles eram abertos para esse sistema entre sistema, mas esse input, essa camada de fazer o input estava aberto para qualquer tipo de usuário. Não tinha um filtro, não tinha uma, entre aspas, um whitelist e uma blacklist. Então, não era só os sistemas permitidos para fazer o input, a leitura, mas se alguém, porventura, tivesse essa curiosidade de fazer um acesso, chegar até esse sistema e deletasse o resultado do sistema, o impacto ali era do negócio, mas o impacto é muito direcionado a vidas. Então, o risco que você comentou, essa camada de risco, na verdade, que eu quero trazer, o acesso técnico, como você disse, é legítimo. A ferramenta está funcionando de maneira legítima. Né? A diferença fica entre o remédio e o veneno. Qual que é a diferença? É a dose. Como a pessoa vai usar esse acesso. Né? E é justamente onde entra esse trabalho que você exerce com tanto foco e carinho. E você já conectou com a parte de IA. Aí eu vou trazer uma pergunta. Todo o trabalho feito de analisar SOD, de analisar risco para humanos, que exigiu bastante tempo, energia, tá? E agora com o IA, é um trabalho desperdiçado? É um trabalho que dá para ser aproveitado? Ou, cara, para IA a gente tem que olhar de maneira diferente, colocar o conceito do humano no loop? Como que você vê essa potencialização com a IA chegando nesse meio
tempo agora, tudo junto? Eu entendo que é um trabalho que ele precisa ser replicado. Ok. A mesma coisa que a gente fez para a identidade humana, e vou fazer um parênteses, não é todo mundo que fez, apesar de todo mundo conhecer esse risco. Sim. A gente, quando começou a trabalhar com isso na Protiviti aqui, tratando de riscos de SOD, eu ouvi algumas vezes assim, mas falou, mas isso aí não vai colar. Isso aí todo mundo já sabe. Por que a gente vai investir nisso daqui? E aí eu tive muito apoio assim, de algumas pessoas específicas para a gente realmente forçar isso, para realmente mostrar que, por mais que todo mundo conheça, segregação de função, todo mundo conhece o risco que existe. Não é todo mundo que trata. Então, a gente viu uma oportunidade. E quando a gente está trazendo agora para esse mundo de IA, a gente está potencializando isso, né? A gente está falando, sei lá, se a companhia tem 1.000 identidades humanas hoje, ela, cara, facilmente vai ter 2.000 no total. Ela vai dobrar a quantidade pensando nas não humanas. Claro que identidades não humanas a gente já tratava de contas de serviço e tudo mais, mas era um ambiente controlado ali pelo time de TI. O pessoal conhecia muito essas contas de serviço. Quando a gente está falando da IA nesse contexto, a gente está falando de uma revolução que não começou na TI. Ela chegou para a TI. Né? A IA ela traz um problema, vou colocar problema porque a gente está falando do risco aqui, claro que ela traz muitos benefícios, mas o problema que ela traz para a TI, ela vem do negócio, ela vem das pessoas que estão ali utilizando e está usando, sei lá, o seu chat GPT, o Claude, etc., ou até está trazendo, desenvolvendo agentes ali dentro das próprias áreas, ou os velhos sistemas com novas tecnologias. Então, são um monte de ferramenta que a gente já tinha dentro do ambiente que precisaram se atualizar. Então, veio um monte de coisa nova para o contexto de tecnologia. Então, ferramenta que você fazia qualquer coisa. Hoje tem IA embarcada. Eventualmente, essa IA acessa alguma coisa. A gente sabe disso, a gente rehomologou essas soluções, a gente sabe, existia um processo de homologação de todas as soluções ali que fossem ser contratadas dentro do ambiente. Essas atualizações foram rehomologadas? Acho muito difícil isso acontecer. Se tem algo que estava funcionando, continua funcionando, só que agora de forma muito mais eficiente, ótimo, está funcionando. Mas e o controle disso? O que essa IA está acessando que a gente não sabe? Então, quando a gente fala de potencialização desse risco, é muito nesse sentido. Muita coisa acontecendo na sombra, a gente não tem visão do que está acontecendo, e acho que isso vai crescer a necessidade de replicar, para quem já fez, né, replicar esses controles que a gente tem nas identidades humanas. A gente não precisa reinventar a roda. Acho que não precisa fazer, nossa, a IA... Cara, é um acesso. Então, precisa ser tratado como um acesso. É uma identidade não humana, beleza. Às vezes tem, sei lá, privilégios que ela tem de escalar esse acesso de uma forma talvez não tão controlada. Isso é mais um risco que a IA traz. Mas, ainda assim, é uma identidade. Como fechar as portas, né? Eu acho que é um ponto. Eu recentemente estava com o meu time numa reunião, e aí o exemplo que essa pessoa me trouxe foi o seguinte: ela falou assim, você tem uma casa, essa casa tem somente a porta de entrada como fronteira. Você tem um risco ali fácil de controlar. Agora, você está numa outra casa, que tem a porta da frente, tem as portas dos fundos, tem as janelas, você está aumentando muito mais a sua superfície de ataque. Então foi uma analogia muito simples, né? Você falou, eu tô muito mais vulnerável, que aí leva a gente para aquela questão do menor privilégio. Dá uma porta só para a pessoa, não precisa da porta dos fundos, das janelas. Isso vai aumentar a minha superfície e eu vou ficar muito mais vulnerável. E eu vou ter muito menos o que controlar.
Então eu tenho uma visão também do risco ali, né, do que eu tenho que controlar, muito mais direta, muito mais objetiva, né? Vendo o quanto menos eu tiver que exposto ali, mais fácil de eu controlar. Então acho que vai muito nessa linha. E isso, até se você lembrar que agora a gente tem um modelo de agentes locais, né, o OpenCloud, então a coisa está escalando muito. Você acha que daqui a alguns... Aí, existindo um pouco a futurologia, né? Você acha que daqui a alguns anos, né, a gente vai ter mais incidentes causados por essas identidades não humanas do que a gente tem hoje causado pelos seres humanos? Cara, eu acho que sim, e eu espero que não. Eu espero que esses controles, essa replicação dos controles do humano para o não humano, ela aconteça, para que a gente não tenha justamente essa questão dessa quantidade de incidentes ser maior quando a gente falar de identidade não humana. Mas falar que eu estou tranquilo com isso, só no sentido de eu acho que eu vou ter trabalho para fazer no futuro. Porque se você pensar, como a gente falou, todo mundo sabe que segregação de função é um risco. Poucos trataram. Agora eu estou falando de IA, eu só potencializei isso. Então esse risco ele só foi potencializado. Eu tenho mais superfície. Então eu tenho, sei lá, se a gente pensasse daqui 10 anos ou até mais para frente, se esse assunto for negligenciado como já foi, né, a questão do controle ali efetivo das identidades for negligenciado como já foi, a gente está ferrado. Não tem muito para onde correr. Vai ter problema, vai ter incidente, e esses incidentes vão ser cada vez mais graves, vou chamar assim. Por quê? Porque quando a gente fala de IA, hoje os próprios atacantes ali, eles estão falando eles estão usando a IA para estar cada vez mais fortes nesse ataque. Sim. Obviamente as empresas que estão cuidando da defesa também estão utilizando, mas se já era difícil tratar quando era uma pessoa e outra, né, o Red Team e o Blue Team ali, uma pessoa atacando e outra pessoa tentando defender. Pensa quando você bota as IAs para fazer isso, a escala que isso toma. Sim, é algo muito maior, muito mais rápido. Então, espero que não, mas acredito que esses riscos vão aumentar, o número de incidentes deve aumentar no futuro. Até por isso que a gente está vendo, né, as empresas focando nesses modelos específicos para proteção, né, identificação de vulnerabilidade, porque a única forma de você proteger nessa era vai ser usando a IA como aliada para você conseguir identificar mais rápido, né, e ser mais eficiente do que os atacantes. Sem dúvida. Estabelecer todos os guardrails possíveis para a gente ter um mínimo controle ali e saber o que está acontecendo, né? A gente fala hoje de monitoramento de uso de IA, seja pelas pessoas, seja pelos próprios agentes ali e tecnologias que foram desenvolvidas dentro das companhias, e a gente precisa ter uma visão bastante ampla do que está acontecendo, né? A gente fala de primeiro mapear, né? Saber o que existe dentro do ambiente. A partir disso, a gente governar, a gente ter uma efetiva governança sobre tudo isso. Então, definir as políticas, quais são as regras, né? Quais são as diretrizes ali para o uso responsável da IA. Então, e o próximo passo é controlar. Então, saber o que tem, eu não ter a sombra, né, o uso invisível, eu saber o que tá sendo utilizado, definir essas regras, porque se eu não tenho regra, eu não tenho sombra, tudo permitido, e na sequência controlar isso. E aí os controles vão acontecer das formas mais diversas, né? Vai ter empresa, ou já tem empresa, que está bloqueando tudo, né? Então, ninguém vai acessar. Só vai acessar o que eu desenvolvi aqui, porque eu estou num ambiente seguro. Beleza, é um caminho. Ou ninguém vai acessar e não vai acessar. Eu não tenho nada desenvolvido. A gente já se deparou com algumas
algumas empresas nessa linha. Mas aí você tá também, eventualmente, travando a eficiência da empresa, né? Travando o teu negócio. Isso pode ser um problemaço, né? Sim. E tem empresa que está liberando tudo, né? Então, usem. Façam o que vocês quiserem. Mas, eu estou falando de informações sensíveis, e aí sensíveis tanto do ponto de vista legal, pensando em LGPD e tal, mas também do ponto de vista estratégico. Eu posso estar vazando informação da companhia que é estratégica e eu estou levando para IA para treinamento de LLM. Então, uma questão bastante preocupante aí o que está acontecendo no nosso dia a dia. Nessa linha de, como você disse, estratégia, eu tenho que ser honesto aqui e confessar que a nossa área de tecnologia ela não é uma área muito simples de ser entendida para quem não é da área de tecnologia. A gente tem uma barreira de comunicação muito grande pelos termos, pela tecnologia, pela velocidade como as coisas entram e saem, como acontece. Se o Eduardo hoje tivesse que dar uma recomendação para um Chief Executive Officer de uma companhia e essa pessoa não fosse tão próxima da área de tecnologia. A gente sabe, toda companhia depende de uma área de tecnologia para poder ter esse diferencial, participar da estratégia ativamente, mas imagine que um CEO que ele não é tão familiar assim. Tá? Qual que seria a sua recomendação de perguntas que esse CIO tem que fazer hoje, dia 12/6, dia dos namorados, para o time dele, para a companhia, para todo o corpo técnico, para saber quais são os riscos que ele precisa conhecer, como começar esse processo de mapeamento, mas olhando que é um CIO que não tem essa abordagem técnica ou experiência que a gente tem aqui somando alguns anos, a gente já bate talvez um século aqui de anos. Cara, eu acho que é um ponto importante também. Eu acho que me colocando nessa posição, a primeira coisa que eu perguntaria é: a gente conhece os riscos? A gente tem essa visibilidade do que pode dar errado na nossa companhia? Sim, não. Se sim, ótimo cenário, mas como que a gente trata? Quais são esses riscos e como a gente trata esses riscos? Ok. Então, acho que a visibilidade de risco é um ponto-chave, pensando independente de segmento que a gente está tratando. E aí eu tô falando, seja risco tecnológico, seja risco de IA, seja risco de acesso. Eu entendo que essa linguagem de risco, né, a gente falou lá no início, né, que se level entende a linguagem de risco, ela é a chave para a gente manter o nosso negócio ativo, manter ele, né, garantir a continuidade do nosso negócio, assim como garantir é forte, né, mas assim como ele nos leva a ter uma visão daquilo que pode vir a acontecer. Ok. A gente brincou da futurologia. O C-Level ele tem que estar muito, muito ligado com essa futurologia, né? Porque ele não pode pensar na empresa dele no horizonte de um mês, de um ano. Ele tem que pensar lá na frente. E para pensar lá na frente, não necessariamente tudo que está lá você já passou, tudo que está lá você já conheceu. Então vai ter coisa, a IA já existe há algum tempo, mas não se falava de IA há 5 anos como se fala hoje. Há 5 anos, alguém, sei lá, estou fazendo o meu plano estratégico de 2020. Alguém falou que IA ia ser um risco em 2025? Não. Acho muito, muito difícil isso ter acontecido. E assim é a nossa realidade, é a minha preocupação, assim como se eu fosse esse CEO pensando no futuro, né? Então, a futurologia é difícil, a gente não tem uma Márcia sensitiva aqui do nosso lado para trazer essa visão, mas tem que se pensar no futuro, e aí pensando o que pode dar errado. E aí tentar tratar hoje para que não se materialize.
E por mais que seja estratégia, né, a gente está pensando lá na frente, a gente não pode ficar travado nessa estratégia, né? Porque amanhã mudou, depois de amanhã mudou de novo. Então eu tenho que ir corrigindo a rota desse meu planejamento para eu chegar na minha estratégia. Perfeito. Acho que é muito por aí. Edu, a gente geralmente está chegando na parte final, né? Geralmente a gente pede para o nosso convidado falar um pouquinho sobre carreira. Eu sei que você explicou um pouco, né? Você fez engenharia de computação. Que dica que você daria hoje para o pessoal que está aí saindo de um curso de engenharia de computação, ou que né, recém ingressou no mercado de trabalho? Como é que, para a pessoa focar nessa área de cibersegurança, identidade e inteligência artificial, né? O que você recomendaria? E riscos pessoal? Também, né? Riscos, Olha, eu acho que a gente tem que estar muito aberto, né? A gente não pode definir a nossa carreira ali no primeiro emprego que a gente tiver. A gente tem que estar aberto a entender para onde o mercado está indo. Acho que um ponto importante também é que a gente não esteja, esses novos profissionais, eles não estejam de uma forma ou de outra muito fechados naquilo que eles ou estudaram ou planejaram de alguma forma num primeiro momento, porque as coisas vão mudando. Então, o mundo vai mudando, são revoluções tecnológicas uma atrás da outra. Então, aquilo que você definiu na tua saída da faculdade, não necessariamente na tua entrada no mercado de trabalho vai ser a mesma coisa, e daqui a 5 anos também não vai ser. E eu acho que um ponto-chave a gente tá muito antenado com o que está acontecendo no mundo, não só com tecnologia. A gente tem sofrido crises geopolíticas, a gente tem um monte de questões que afetam diretamente o futuro das carreiras. A gente Sim. brinca hoje de IA, é o futuro, realmente acho que tem muita, já é o presente, mas para o futuro ainda tem mais coisa para vir. Mas tem coisa que pode afetar isso, que a gente não é na esfera tecnologia que vai afetar. Por exemplo, a gente está falando de capacidade de processamento de IA e de questões de computação quântica, etc. Cara, isso afeta diretamente a operação do dia a dia das empresas, mas é afetado diretamente por questões geográficas, por exemplo. Então a gente falou o Brasil tem uma série de possibilidades ali para colocar novos data centers, a gente tem recursos naturais importantes para que esses data centers funcionem, assim como outros lugares têm, mas outros lugares não têm também, e as questões geopolíticas podem mudar completamente isso no futuro. Você fala, olha, sei lá, ontem o Estreito de Hormuz foi fechado, questão de petróleo e tal. E, cara, o petróleo pode influir na tua carreira no futuro. Essas questões podem direcionar a carreira para direcionar algumas ações ali que vão impactar diretamente a tua carreira. Então, estar aberto e estar antenado no que está acontecendo, independente das questões tecnológicas, mas o que está acontecendo no mundo é importante para tomada de decisão na carreira. Eu enxergo muito isso. Última aqui eu prometo que é a última, tá? Para ser... Agora pensa quem está dentro da área de tecnologia, da área de cibersegurança, da área de identidade, que seja, e quer fazer uma transição para trabalhar com risco. Ou quer começar na carreira, ou quer fortalecer a carreira, já está dentro de risco. Especializar, né? Especializar. O que você recomenda? Você recomenda certificação? Você recomenda um curso de faculdade? Ou você recomenda intercâmbio numa faculdade externa que tem expertos em risco? Como que você vê essa transição? E se você fala, olha, o melhor caminho é esse, ou evite esse caminho? Dá para ter essa boa prática? É difícil falar que o caminho tá certo ou tá errado, né? E, sei lá, cada um vai
trilhar um ali, mas eu diria que é importante a gente ter uma visão holística do que está acontecendo, saber se faz sentido essa migração, eventualmente não faz, profissões estão surgindo, assim como profissões podem morrer, mas assim, eu acho que tem que tá muito ligado no que pode acontecer e ter muito a visão de poder falar com muita gente, poder alcançar muita gente, como a gente falou lá no início. O ficar atrás do computador é importante, precisamos dessas pessoas, mas eventualmente no futuro a gente não vai precisar. A gente tem hoje soluções de IA que fazem muita coisa ali, e não necessariamente eu preciso mais da pessoa para fazer aquilo. Mas eu acho que não é um certo e errado, né? Eu brinco que no meu processo de trainee, eu fui aquele cara que se destacou pela apresentação do case, não pela formulação efetiva do case. Às vezes esse skill de se colocar pro avaliador pode ser mais interessante do que o mão na massa ali, o fazedor, né? Mas eu preciso desse mão na massa também, né? Então, por isso que eu falo, é complicado eu falar assim, pô, não siga por aqui. Cara, dá para seguir. Mas é importante você ter essa visão ampla e saber se colocar, né? Não basta botar o ovo, né? Precisa cacarejar também. Acho que tem muito disso nas carreiras, né? Perfeito. Tá bom. Rodrigo, eu falei que era a última. Você tem mais última? Ou... Não, acho que foi muito bom o papo, Edu. Obrigado. Espero que você volte aí outras vezes com a gente, para a gente continuar. Acho que com essa evolução aí da IA, é o que você falou, né? É o presente, vai ter mais coisas aí. E o lado bom é que a gente vê as pessoas realmente preocupadas, né? As empresas estão realmente preocupadas em gerenciar o risco e fazer a governança. A questão é o que você falou, né? As pessoas sabem de SOD faz anos e ainda assim tem gente que ainda não implementou. Então vamos ver se todo mundo vai implementar. Acho que a gente vai ter bastante coisa para discutir. Obrigado pelos comentários, principalmente aí pelas dicas de carreira. Acho que são muito valiosas aí o que você colocou pro pessoal. E é isso. É isso. Fechou. Eu que agradeço aqui poder ter participado, trocar essa ideia com vocês. Para mim foi ótimo. Espero voltar. Espero o próximo convite. Então tá pré-feito o convite aqui e o calendário. É só definir a data agora. Maravilha. Fechado. Eduardo, obrigado mais uma vez. Pessoal, boa sexta ou bom dia, boa tarde, dependendo do momento que estiver assistindo. E feliz dia dos namorados, mais uma vez. É isso aí. Abraço, gente. Abraço. Tchau. Pessoal, um abraço.